Mas aqui foi uma estratégia que Deus nos deu para a gente trazer vocês, que às vezes não tem tempo para ir na igreja, às vezes vocês não têm tempo para ir numa consagração, num culto, num congresso. Pô, e no futebol é uma estratégia que a gente está começando até a presença de Deus. Então, o que a gente usou de estratégia? Qual é isso, cara? Pô, a gente falou assim, cara, tem que ser um campo top. Tem que ser algo que quando a pessoa olha na foto, se sinta atraída. Segundo, pô, cara, organizado. Né? Tentar organizar. Uniforme maneiro. Pô, uma bola maneira. Quem aqui que gosta de jogar com uma bola, pô, faltando couro, bola toda ralada? Ninguém gosta. Pô, tu chega no campo, o juiz lá, meu irmão, é o cara pintando de bermuda, camiseta, cuspindo na tua cara quando vai falar contigo. E assim, pô, a gente falou, não, vamos botar o juiz da federação. Né? Inclusive tem até o árbitro que tá vindo aí, já tá chegando. E assim, aqui a gente não vai forçar nada a ninguém. A gente não tá forçando nada. A gente só quer que você ouça. E se você se sentir atraído por essa presença, você vai dar um passo à frente para você conhecer de fato esse Jesus que muda vidas, que muda a história. Né? Tem aqui amigos de infância que me conheceram, sabe que eu era aloprado. Cara, e eu fui atraído por esse amor, e eu estou pela misericórdia de Deus aí há 14 anos. E digo para vocês, e eu que falo, assim, andar com Jesus é andar em vantagem. Digo isso já, aqui já para na introdução aqui. Andar com Jesus é andar em vantagem porque a gente sempre, quem vem de fora, eu, né, antes de eu me converter, eu vim de fora com muitas, assim, digamos assim, com muitas teorias, digamos assim, muitas teorias. Qual teoria? Pô, meu irmão, eu cheguei a pensar em ser ateu, cheguei a pensar, pô, eu vim do espiritismo, a minha família toda era do espiritismo. Minha mãe tinha uma casinha para Xangô, tá? Isso aqui não é menosprezando ninguém, tenho muitos amigos espíritas, não menosprezando ninguém, da Umbanda, do Candomblé, e aqui a gente não tem preconceito, mas a minha família, quando conheceu Cristo, ali a minha mãe, né, minha família, minha mãe e minha avó se converteram primeiro e me arrastando todo mundo, mas a minha mãe tinha uma casinha dentro do meu quintal, que era para Xangô, e todo dia, 6 horas da tarde, minha avó ia para lá, se ajoelhava, tinha as pedras da cachoeira específicas, porque eles exigiam, tinha que se ajoelhar ali, para, meu irmão, para que alguma coisa acontecesse de bom pra gente. Só que, pô, na minha casa, porta do armário abria sozinha, meu irmão, não conseguia dormir, não conseguia ficar no escuro, tanta coisa assim terrível espiritualmente que acontecia na minha vida lá. Meu pai, né, poucos aqui sabem, mas meu pai cometeu um homicídio, dirigindo, matou um rapaz, respondeu na época, enfim. E a minha família, quando veio para Cristo, cara, tudo mudou. Mudou de quê? No financeiro, não. E quando a gente morre, fica tudo aí. Salomão, ele vai dizer em Provérbios que é melhor ir no enterro, onde há um enterro, do que ir numa casa onde há festa. Porque ali você vê o final dos teus dias. Aqui, a gente reunido aqui, quem está pensando em morte aqui? Ninguém pensa, pô. Mas agora, quando a gente vai no enterro de alguém especial, alguma pessoa que era próxima a gente, aí a gente pensa assim, caraca, o que eu estou fazendo na minha vida? Para onde eu vou? O que será de mim depois da morte? Essa era a minha pergunta. E aí chegou uma época da minha vida que eu falei assim, cara, eu acredito só numa força positiva, numa energia, e é isso que eu vou seguir. Até o dia, não me envergonho de falar sobre isso, não acreditava no diabo, né, no caso, Satanás, o adversário. Não acreditava em forças do mal, acreditava no pensamento, coisas positivas que daria certo. Até o dia que minha mãe chegou dentro da minha casa, debaixo de muita oração. Os amigos aqui sabem, alguns amigos de infância que eu passei na época, eu dançava lamba aeróbica. Então, Thiago Val dançava comigo também, meu amigo ali, né, Thiago? Fazia as coreografias. Mas dessa vez não tava não. Tava eu e meu amigo Roy, dava aula aí, o Roy até hoje continua dançando, né? Mas estava dando aula e eu tive a primeira manifestação demoníaca. Tentei disfarçar para minha mãe que eu falei que aquilo não existia. Minha mãe falou assim, em nome de Jesus, tu vai sair da vida do meu filho. E eu tentando disfarçar, meu braço para trás, o braço automaticamente ia para trás, minha voz mudou e dali eu já não me lembro de mais nada. Quando eu acordei, eu já estava grudado na grade assim, meio desorientado. O Roy Henrique Roy lá de cima da CBS. O Roy, quando viu aquela cena, falou assim, Alan, eu não acredito naquilo que eu vi.
E eu manifestei, eu vi que existia algo além do que simplesmente esse corpo aqui, essa carne. Tentei disfarçar, Rafinha. Tentei disfarçar para minha mãe ver que eu não estava naquele momento, mas a minha voz engrossou. Quando minha voz engrossou, falando para minha mãe, vou te matar, vou te matar. Eu não queria falar aquilo para minha mãe, porque eu nunca que eu ia matar minha mãe. E dali minha mãe, quando eu vi a minha mãe terminando de orar, falando em nome de Jesus sai, aí eu voltei ao normal, aí o que eu vi. Quando eu acabei, eu fiquei ainda furioso com a minha mãe. Falei assim, ó, tá vendo o teu fanatismo? Essas coisas de igreja, é por isso que eu não vou pra igreja, sou fanático, sou maluco. E ali depois, quando eu saí dali, que eu fui dar aula na academia na Brother, lá em Éden, eu fui no caminho pensando com o Roy, falei, Roy, o que foi aquilo, cara? Eu nunca vivi um momento desse na minha vida. E aí, beleza, eu não sei nem, eu não sei não, na verdade eu sei porque o Espírito está me conduzindo a contar esse testemunho. No caminho aquilo ficou na minha mente martelando. Eu falei, cara, que isso, cara? Eu não acreditava, mas pô, aconteceu comigo. Não é que Satanás vai manifestar em todas as pessoas, não é isso. Que ele atua de diversas formas, oprimindo, ele atua com posse. Diversas formas, o adversário, ele vai atuar na nossa vida. Até que eu encontrei Cristo. Teve um dia que eu estava em casa e falei, cara, vou na igreja. Isso assim, depois dessa manifestação, bota aí cerca de 3 meses, começou a me dar vontade de ir na igreja. Eu falei, pô, vou na igreja para ver o que é desses crentes aí. Mas sentava no último banco, não queria ideia com ninguém. Cheguei ao ponto de virar para minha mãe numa vez que minha mãe me convidou para ir na igreja. Eu sentado lá no banco de trás, virei para minha mãe e falei assim, ó, para com esse teu fanatismo. Porque quando chegava a hora do apelo, quem quer aceitar Jesus? Aquela coisa da igreja protestante. Quem quer aceitar Jesus e tal? Vem aqui na frente. Cara, a mensagem ardia dentro de mim, mas eu falava, não vou. Porque primeiro, pô, tenho minha vida lá fora. Tenho mulheres, tenho fama, tenho dança, tenho tudo que eu quero. Cara, eu não vou largar, meu irmão. E ali, pô, dançava lá em São João, palco São João, mas mais de 5 mil pessoas, aquele mar de gente olhando. Dançava na época com o Rodolfo, o Caio, o Mizuno, tu lembra? O Tiaguinho conheceu, acho que a Rafinha também, Betão. Dançava com a rapaziada top, meu irmão, da região. Pô, época de número chegou agora, esses Instagram, coreografia, esses coreógrafos aí que tem, Léo Santana, chegou agora. Entendeu? Então assim, eu dancei, pô, na época com a Piscirico, os Bambas, os Sungas. Pô, meu irmão, era febre. Então assim, a fama, eu tinha tudo. E eu pensava assim, mas cara, por andar com Cristo tem que renunciar. Aí eu falava, não. Minha mãe chegou em mim e falou assim, ó, vai lá na frente assim, tá? Eu falei, olha, se a senhora vir aqui mais uma vez, eu nunca mais entro nessa igreja. Me deixa à vontade, eu não gostava. E é ridículo isso, eu acho ridículo uma pessoa que força a outra a aceitar Cristo. Porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito, é o Espírito que convence. Eu conheço gente que era ateu e se converteu, pô, do meu trabalho, trabalhava comigo. Enfim, me converti. Cara, e foi a coisa mais assim, maravilhosa que aconteceu. Por quê? Eu não digo que a minha vida mudou financeiramente, porque não mudou instantaneamente. Não mudou. Isso foi consequência da busca ao reino de Deus. Aí eu comecei a caminhar. Cara, a maior dificuldade. Os meus amigos me abandonaram. Tipo assim, só ficaram os verdadeiros, que as pessoas que eu gosto estão aqui hoje, meus amigos. Alguns ali perto, também da minha casa. Mas a primeira coisa que eu tive que vencer era conseguir renunciar. Primeira vitória que eu tive que ter, renunciar. Comecei a caminhar e comecei a sofrer os ataques. Agora, o Alan virou a Bíblia agora. E o Alan virou pastor. Mas eu nunca liguei para isso, sabe por quê? Hoje, eu tenho certeza para onde eu vou. Se eu morrer agora, eu falo assim, pô, tu tem certeza? Tenho. Porque não é por mim, é por Cristo. Quando a gente entende o que Cristo deixou, a gente larga a religião. Religião mata, Religião mata. Religião, ela bota guerra. Religião cria preconceito. Não, cara. Jesus falou assim, ó. Eu vim para vós para que vocês tenham paz. Porque, na verdade, eu trago descanso para vocês. Cristo veio para trocar o fardo com a gente. Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai dizer: ao homem só foi dado o direito de nascer uma só vez, seguindo após o seu juízo. Aí é onde que eu entro na questão que eu iniciei aqui, contando o testemunho, que viver com Jesus é andar com Jesus e andar em vantagem. Porque a maioria das religiões, ou seja, quase todas, vou dizer 90%, todas as concepções religiosas, teorias acerca da morte, tudo é baseado em obras. É o que você faz de bom pelo teu próximo. Só que Cristo, ele veio pregando a graça e as obras também, de fato. Você tem que fazer obras, só que o entendimento da salvação é diferente.
foi quando eu entendi que eu não era salvo por o que eu faço de bom. Eu entendi que eu faço salvo pelo sacrifício de Cristo, a graça, que foi um favor sem merecer. Todos nós aqui somos pecadores, pô. Quem aqui pode levantar a mão e dizer, pô, eu vou pro céu? Ninguém, pô. Todo mundo erra, todo mundo peca. O que acontece? Todo mundo erra, todo mundo peca. Todo instante nós estamos pecando, nós já acordamos pecando. Só que quando você entende que é por Cristo a salvação, aí você lembra, caraca, eu estou em vantagem. Por quê? No Espiritismo eu aprendi que pelas obras você vai evoluir no seu espírito. Isso era no Espiritismo. Então se você faz obras, você tem um espírito evoluído, enfim, tem a questão da mediunidade, e vai ali. Eu não sou tão profundo nisso, mas eu já escutei meus amigos falando sobre isso. Aí você começa a perceber, o Daniel está ligando, se alguém puder falar com o Daniel aí, eu agradeço. Daniel. Aí você pensa assim, caraca, andando com Jesus, vamos abrir aspas, se a teoria do Espiritismo for verdade, cara, eu estou no lucro, porque Cristo me ensinou a fazer obras. Cristo falou que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então as obras automaticamente eu faço. Então, se a minha verdade, que não é a verdade absoluta, a Bíblia, que eu acredito, se não for verdade, cara, eu vou pro mesmo lugar que o Espírito vai, porque eu faço obras. Pô, meu pai é budista. Meu pai falou assim, ó, tem que fazer obras, você tem que amar o teu próximo, pra você também poder, pô, aí fica na dúvida ali dos budistas, que eu não sei pra onde que vai, se volta. Meu pai me explicou isso totalmente de uma forma mais clara, mas pô, pra você ter um lugar no paraíso, você tem que fazer coisas boas. Mas show de bola, então se a dele for verdade, eu vou pra ele também. Cara, qualquer outro, o catolicismo tem a questão do purgatório, mas o Vaticano voltou atrás, agora tá pro lado também um pouco parecido com o protestante. Mas, cara, todo mundo vai ser salvo, então também eu vou pro mesmo lugar, porque ele falou que agora, até de repente os homossexuais também vão ser salvos. Também eu vou. Mas agora, se a verdade de Cristo, que é da Bíblia, que é a base da nossa fé, ela só diz uma coisa, nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, isso vem de Deus, porque é dom de Deus, é um presente. Se a nossa verdade for verdadeira, eles não podem ir para o mesmo lugar que a gente. Porque a salvação, a gente acredita assim, primeiro, confessando a Cristo como o único e suficiente Salvador. Você tem que confessar. Segundo, só há um mediador entre Deus e os homens, a não saber Cristo. Não tem outro caminho, tipo, a gente não precisa passar por um secretário, por uma secretária para chegar até Deus. Não é Cristo, eu posso ter acesso direto. Terceiro, eu faço obras, eu posso ser salvo. Só que agora, eu só sou salvo porque Cristo me salvou. O sacrifício de Cristo, Ele perdoou meus pecados, o de antes, o de hoje e o que ainda está por vir. Foi o sacrifício vicário. Quem vem de fora fala assim, pô, mas eu tenho Cristo no coração. Mas e aí vem? Mas você tem uma vida de renúncia, uma vida de santidade, porque Cristo também nos cobrou uma vida de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Aí você vê que andar com Cristo é dar vantagem. Porque ainda que seja, abre aspas, tá? Que isso aqui fosse uma ilusão, a palavra de Deus fosse uma ilusão, e alguma outra religião fosse verdadeira, a gente iria para o mesmo lugar porque é baseado em obras. Mas o único que vem pregando o Evangelho da Graça foi Jesus. Que é aquele que fala assim, cara, o pecador, o ladrão da cruz, ele tem uma oportunidade de estar no céu. Enquanto que um religioso pode ir para o inferno. É um entendimento de relacionamento com Deus. Deus não quer religiosidade, Deus quer intimidade. Ele quer que você ande falando com ele, é isso, meu pastor Érico? Ele quer que você ande com ele, ele quer que você caminhe, converse como você conversa com qualquer um aqui. E assim, e Cristo nos salvou por causa disso. Porque nós, por nós mesmos, não podemos chegar até o céu. E hoje, nessa manhã, é isso que eu trago para você. Esse entendimento que eu tive abriu minha mente. Eu falei, cara, eu não preciso ser perfeito. Eu só tenho que ter Cristo na minha vida. Salvador, aquele que remiu os pecados. Aquele que me salvou. Quando eu entendo isso, irmão, esquece. Eu consigo tirar uma vida de fardo. Eu posso andar tranquilo. Que ainda que eu erre, eu dobro o meu joelho, peço a Deus perdão e vida que segue. É essa que é a diferença. Quando a gente encontra Cristo, a gente sabe, cara, que cerveja, momentos de prazer, prostituição, seja lá o que for, cara, qualquer tipo de manobra aí fora que tem para você levar uma vida em vantagem, cara, nada disso é suficiente até quando você encontra Cristo.
você vê que falta alguma coisa. Dentro do homem existe um espaço vazio. É por isso que a gente tem tantos embates. A gente fica se questionando, cara, como é que vai ser? Ah, eu vou pra cá, eu vou pra lá. Não, cara, Cristo é a vantagem. Quem anda com Cristo, anda em vantagem. Essa é a palavra do Deus para vocês. Daniel, Matolão, vem aqui, meu amigo.